Olá, meu querido, iniciando a nossa live de número 159, mate o que está te matando. Mensagem completa no nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 6, verso 7, e nós vamos conversar sobre as coisas, o círculo vicioso que tem prendido as pessoas e atrapalhados de fazer aquilo que devem fazer. Eclesiastes 6:7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. As pessoas não perceberam, mas nós estamos numa grande armadilha, né? Nós aparentemente fazemos as mesmas coisas que os nossos antepassados fizeram, né? Comemos pão, bebemos água e outros alimentos e vivemos uma vida, né, baseada em trabalhar, estudar e ter sucesso e coisas assim. Mas na verdade, no passar dos tempos, né, as circunstâncias foram mudando, apesar dos elementos ainda serem os mesmos. Por exemplo, nós temos aí o exemplo do pão, né? O pão que nós comemos hoje, ele tem uma concentração de 400 vezes mais glúten do que tinha o pão que o Senhor Jesus comia. Isso em função do trigo, né? Alta produtividade do trigo, né? O Dr. Laí Ribeiro, aí, que é conhecido aí na internet, explica muito bem o assunto e outros, né? Mostrando que esse pão que nós comemos hoje, ele é muito diferente do pão do tempo de Jesus. Ou seja, é um pão que tem elementos que acabam causando distúrbios no organismo a longo prazo, a médio prazo, e nós nem sabemos a causa. Nós vamos ao médico e ele fala, é o rim, é o fígado, é o pâncreas, é no cérebro, mas a causa é esse excesso de glúten no organismo, né? Que o organismo não consegue lidar com isso. Então nós comemos o mesmo pão, aparentemente, bebemos a mesma água. A água do tempo de Jesus, né, vinha dos rios, água natural, né, sem tratamento. Hoje, praticamente a água das grandes cidades, a maioria das pessoas bebe, ela tem flúor, ela tem cloro, né? Ela tem outras coisas que fazem com que ela seja muito diferente do que era. Então, no passar do tempo, as pessoas não percebem, mas elas vão se alimentando de coisas que vão tornando-as cada vez mais incrédulas, né? Esses dias encontrei um amiguinho na rua chamado Gilmar Pintar, meu amigo aí, que é inventor. E eu falei para ele que nós estamos numa vida em que usamos uma droga todo dia e não percebemos, para nos tornarmos incrédulos, para olharmos para as coisas espirituais e não conseguirmos enxergar aquilo que está dito ali. Nós lemos a Bíblia, nós lemos livros espirituais, nós lemos bons livros e outras coisas, ouvimos mensagens, mas a decodificação fica mais difícil, porque nós todos os dias tomamos droga sem perceber, nos hábitos nossos, né? Tudo que fazemos é para comer, né? Tomamos drogas e que nos tornam incrédulos, que nos dão dificuldade para entender coisas espirituais, né? Cada vez mais o grande mal que a humanidade enfrenta é a incredulidade. Você fala uma verdade para a pessoa e ela fica questionando, ela fica perguntando, ela fica cheia de dúvidas. Um pouco disso é o efeito da alimentação errada, né? Outra coisa é o excesso de televisão, né? A pessoa fica muito presa na televisão, muito presa na internet. Isso mexe com o jeito nosso de ser, do nosso espírito, e vai dificultando nós crermos em verdades simples, mas que funcionam e que, por estarem na Bíblia, serem ditas por Deus, ativadas pelo Espírito Santo, vão funcionar. Alimentos, TV, pessoas alimentam pessoas. Nós conversamos com as pessoas, interagimos com elas
Então, todas as pessoas que você põe no seu círculo de amizade, que você tira do seu círculo de amizade, fazem diferença na sua vida, mesmo que você conscientemente não perceba isso, a não ser que você já saiba e fique prestando atenção. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque no decorrer do tempo nós criamos maus hábitos, criamos círculos viciosos, que vão matando a nossa espiritualidade, vão matando a nossa maneira de entender as coisas de Deus e as coisas do mundo espiritual, e vamos ficando naquela faixa mais humana, mais baixa, aquele caminho só natural, quando a proposta para um cristão nascido de novo é um caminho sobrenatural, que começa no batismo das águas. Começa quando ele aceita Jesus, nasce de novo, depois ele batiza nas águas, batiza no Espírito Santo, começa a orar em línguas, e tudo isso vai fazendo com que ele tenha facilidade de viver esse caminho acima, um caminho sobrenatural. Se nós vivemos só o caminho natural, os problemas vão parecer imensos, as coisas vão parecer muito difíceis, cada vez mais obstáculos dentro e fora de nós. Some-se a isso alimentos que nos causam medo, que aumentam nosso pânico, nossa ansiedade e tudo mais. Então a pessoa parece que está num jogo de horror, mas na verdade ela está vivendo de uma maneira errada. Mate o que está te matando, tire elementos da sua vida, a proposta é sempre tirar alguma coisa que está a mais, tudo que você está fazendo demais, tire um pouco, tire uma coisa, tire uma pessoa, tire um alimento, tire um mau hábito, diminua a televisão, tire a televisão, internet, coisas desse tipo. Quando você faz isso, esse é um procedimento de jejum, isso nós chamamos quinta dimensão. Você diminui essas coisas da sua vida e você começa a ficar mais apto a entender as coisas espirituais, perceber os movimentos de Deus na sua vida, e vai se tornando apto para esse caminho sobrenatural em que os problemas não existem, porque na verdade todos eles já estão solucionados pelo Deus que habita em você, mas agora você tem consciência disso. Que Deus te abençoe, te fortaleça nessa caminhada e te dê graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.